Até porque, tipo assim, a questão da identidade de gênero, tem até uma discussão de ideologia, identidade, que alguns dizem que não é ideologia, não existe ideologia de gênero, só identidade de gênero. Essa questão, ela ficou mais acentuada a partir desses movimentos de minorias. Sim. E o petismo, os partidos de esquerda em geral, não pode dizer que é só... Eles exploram muito isso. Só que, até nisso eu cito o Bolsonaro, porque, por exemplo, você tem uma exceção no bolsonarismo, onde você tem muitos gays que são bolsonaristas. Sim. Então, não necessariamente... Negros também. Negros, prostitutas, né, e tal, que são bolsonaristas. Então, não é necessariamente uma regra comum. Agora que eles exploram muito isso, sim, exploram muito isso. E essa falta de conhecimento leva a acreditar que essa galera aí tá do lado deles. Exatamente. Eu sofro crítica. As pessoas falam, mas tu é preto, tu é isso, tu é aquilo. Como é que tu é bolsonarista? Eu digo, eu sou assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, é igual pobre de direita. Até pobre de direita, né? Mas tu é pobre... Igual o comunista de iPhone. Tu é pobre de direita. E tu também é pobre de esquerda. Pois vai continuar pobre. Vai continuar pobre. Pelo menos eu tô querendo... Mais pobre ainda. Não, essa questão que eu levantei agora, da questão da identidade de gênero, repercutiu agora porque o último vídeo que a gente publicou teve 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações no TikTok, né? Opa, parabéns. E justamente, obrigado. Justamente de uma atleta que falava que é muito difícil competir com, palavras dela, um macho biológico. Né? Então, até que ponto a mulher ela começa a perder espaço para esse tipo de situação que tu entende? Porque eu não vi ainda uma mulher que é homossexual, lésbica, como queira chamar, querer competir com um homem no futebol. Querer competir, eu sou lésbica, mas eu quero competir no judô masculino. Eu nunca vi isso, mas o contrário a gente está vendo. Então, como é que tu entende isso? Eu chamo isso de equidistância das diferenças. Eu entendo que, primeiro que eu sou contra, permanentemente contra, é a minha ideia, não deveria estar havendo uma competição, como você falou, nesse sistema, porque são díspares completamente. Ali não é uma mulher que está competindo, ali é um homem que está competindo e que por algum fator ele se acha mulher. Aí já vai para uma outra discussão. Então, já que nós temos que manter a equidistância, tem que se criar um sistema de competição só para essas pessoas. As mulheres competem com mulheres, os homens competem com os homens, e aqueles que se acham transgênero e tal vão competir com transgêneros. Então vamos manter a equidistância, já que é para ser todo mundo igual, a gente pode ser igual dessa forma. E é aquela questão, quando se fala isso, acha que é preconceito. Tem também, não só foi na natação, né? Sim. Tem no MMA. Um vídeo que estava rolando nas redes sociais, onde uma trans, considerada mulher trans, ela foi e lutou com uma mulher. Totalmente desproporcional à força. Entendeu? Então são justamente isso. Eles se agarram nesse movimento para dizer, olha, nós estamos com vocês, né? E eles ganham muitas votos através disso, né? Mas eu vejo de forma negativa que eles acabam perdendo espaço. Porque aí a sociedade, que ainda é muito conservadora, a maioria ainda é conservadora, a sociedade acaba vendo de forma muito negativa, eles acabam perdendo espaço. Daí que está, talvez a percepção que você falou em relação à esquerda, que teve uma ascensão dessa matéria em relação ao racismo, em relação a essas questões de gênero, porque eles exploram isso de uma forma errada. Já que querem ser diferentes nesse ponto, então vamos criar uma competição só para essas pessoas. E aí eu acho que se resolve o problema. No estado agora, alguma coisa assim, saiu uma nota no esporte, no futebol, que vai ter um time misto entre entre homem e mulher vão poder competir. Isso já existe, né? Isso já existe na categoria de base, mas até
13 anos. Até 13 anos, homens e mulheres. Você pode ter uma né? quantidade de meninas no futebol, mas não tem o Até porque contrário. está ainda ambos estão em desenvolvimento, formações, né? Eu tinha, por exemplo, eu tinha 2 jogadoras na minha equipe que eram jogadores que competiam de igual para igual com qualquer menino que estivesse lá, mas eu sabia que... Tive a oportunidade de jogar com uma formiga, meu irmão. Eu vou te contar, tu tem que O ser meu entrevistado time pra dizer isso perdeu, aqui, sabe ó. de quanto? Quando ela jogou pelo meu time, eu estava ganhando de 10-0. Uhum. Depois ela foi pro outro time e perdeu por 23-10. Eu acredito. Então, já começava a ser claro para mim isso. Será que a formiga não jogava bola? Pra gente ter Jogava uma ideia, muito. pra gente ter uma Jogava ideia. muita bola. Cheguei Joga a ver. muita bola. Cheguei a formiga, ver lá né? na Cidade Nova jogando também. Então, Gideon, o que eu via, que mesmo com 13 anos ali, tem garotos que já têm 12, 13 anos que já são maiores. Sim. Quando eles entravam no adversário, que ela estava na quadra, eu tirava. Porque eu sabia que não ia dar conta. Porque eu já tinha havido a experiência de jogadores que estavam ali. Joga em cima dela. O técnico diz, joga em cima dela. Porque não pela velocidade, mas pela força. Mesmo ela tendo muita força, não é a mesma coisa. Então eu já sentia isso. Aí eu quando eu vejo essas situações, causa espécie, causa revolta, porque eu digo, pô, não é possível que a ideologia comece a sucumbir à biologia. Eu não sei se é por aí. Não, eu concordo em gênero e número e grau. Eu concordo. Aqui Eu concordo. é. Porque realmente existem leis, a gente chama o direito natural. Sim. As leis naturais, elas precisam ser respeitadas. E uma dessas leis é a biologia. Uhum. Quando isso acontece, aí eu já pego o John Finney, quando isso acontece, você está desrespeitando uma lei da natureza. Homem é homem, mulher é mulher. Uhum. Existem algumas situações, existem algumas exceções na biologia, existe uma. Uhum. Existe uma exceção na biologia. Só que isso tem que ser respeitado. Só que essa exceção não diz respeito aos transgêneros. Sim. Entendeu? Então essa lei tem que ser respeitada. Uhum. A lei Tanto que natural no Canadá, agora, na última semana, acho que foi na sexta-feira, um garoto que, no ensino médio, numa escola católica, inclusive, foi preso por manifestar dentro da escola, não sei se você viu, porque disse que não pode. As meninas chegavam para ele e diziam, olha, o pessoal entra lá no banheiro e tal, né? Então ele foi preso por causa disso. Até que ponto essa liberdade de se declarar que está errado o hétero, ou até a própria liberdade de expressão, ela pode prejudicar, inclusive nós, meio de comunicação aqui, na tua opinião? Não,